Donald Trump está de volta ao comando da maior e mais importante economia do mundo. A economia que é o principal destino das exportações mundiais e, ainda mais importante, a que emite a considerada moeda de valor do mundo, o dólar americano. Nos meses pré-eleição, o dólar disparou, enquanto moedas de grandes exportadores como o real, peso mexicano e iene japonês caíram. Até onde vão ser de fato realidades comentários típicos do Trump, como sobre o comando os Estados Unidos vão tomar os empregos de outros países? Vamos explorar essas questões ao examinar as duas principais políticas econômicas do próximo governo, a comercial e a fiscal. No campo da política comercial, Trump nos últimos anos se dedicou a falar de China e os problemas que ela vem causando nos Estados Unidos, que tem como pano de fundo seu enorme incômodo da forma como a China superou os Estados Unidos como principal produtor mundial. Porém, os Estados Unidos ainda continuam sendo o maior importador mundial, sendo a principal fonte de demanda do todo mundo. De acordo com o gráfico do FMI que está aqui em cima, quase todos os superávites dos exportadores sistêmicos, como China, Japão, Estados do Golfo e Alemanha, são absorvidos pela demanda americana. Portanto, a demanda contínua dos Estados Unidos é crucial para a economia global, especialmente para exportadores como China, Japão e Alemanha. Agora vamos tentar olhar de uma forma pragmática para os últimos anos e tentar entender o que pode acontecer para os próximos, à luz, obviamente, da eleição forte pró-partido republicano que conseguiu maioria nas duas casas do Congresso, tanto a Câmara quanto o Senado. Quando Trump assumiu o poder em 2016, ele tentou durante todo o seu mandato desesperadamente diminuir suas importações e aumentar suas exportações, impondo tarifas ao resto do mundo, especialmente à China. Já no último governo americano, o Biden seguiu uma linha de subsidiar fabricantes nos Estados Unidos, mas mantendo e até ampliando em alguns casos as tarifas contra a China. O que acreditamos aqui na DOOP, em primeiro lugar, é que o Trump deve cortar alguns subsídios que o Biden estabeleceu, especialmente aos produtores de energia verde. Em relação aos temas das tarifas, especialmente contra a China, serão sem sombra de dúvida pauta contínua de todo o seu mandato. E qualquer país que desagrade Trump, principalmente aqueles com grandes déficits comerciais com os Estados Unidos, podem estar sujeitos de fato a novas tarifas. Vou citar aqui México, Alemanha, Japão e, obviamente, a China. A situação no Brasil aparentemente é morna nesse ano. Mas vamos lá, vamos tentar trazer uma coisa nova a esse debate. Tem um ponto bem interessante aqui, que é de forma surpreendente, apesar das tarifas maiores, na última vez que Trump cortou os impostos e distribuiu de forma direta e indireta cheques de estímulos, o resultado e o efeito foi maior gasto da população com importação. Ou seja, pouca gente comenta, mas apesar da retórica, o déficit comercial dobrou durante seu mandato anterior, o que acabou sendo benéfico para praticamente todos os grandes exportadores. A conclusão é que nem sempre a retórica e propriamente as medidas são tão diretas e efetivas quanto muitos analistas propagam. A dúvida que se põe aqui é que será que o Trump novamente será, como diz uma expressão americana, tigre de papel? Ele vai ameaçar novamente com tarifas, mas de fato o que vai acontecer é um aumento da demanda americana por produtos globais? Em relação à parte geopolítica e possíveis consequências no comércio mundial, eu até entendo que as tarifas e as instabilidades geopolíticas são grandes preocupações de muitos analistas, mas aqui na DOOP não acreditamos que acontecerá algum grande evento de cauda ou algum evento de ruptura. E um ponto que eu quero adicionar aqui, em relação à geopolítica, que talvez tenha algo implícito que eu não tenho escutado muito, mas é uma tese que eu tenho pensado bastante a respeito, é se de uma forma indireta o Trump não vai acabar promovendo uma instabilidade geopolítica. E aí eu explico. Já que agora países como a China e a Rússia vão ter de forma mais clara a compreensão da política externa americana e, principalmente, maior receio de botarem os Estados Unidos em corner. Mas a conferir. Saindo da política comercial, vamos tratar sobre política fiscal e o que a gente espera dela aqui na DOOP. Primeiro é importante destacar que Trump é bem visto pelo empresariado americano e todo o sistema, e todo o ambiente de negócio. Estamos observando atualmente uma reestruturação nos principais países ocidentais, onde a eficiência de regulamentação voltaram a ser assuntos amplamente discutidos por conta de todo esse avanço das novas tecnologias de inteligência artificial. Justamente esse caminho de desenvolvimento de inovação e uma economia menos regulamentada é algo que o Trump resgata e resgata muito bem. Em resumo, aqui na DOOP estamos trabalhando com um cenário de maior relaxamento fiscal, com uma série de reduções de impostos e um aperto em algumas tarifas de importação. E a gente deve ter duas consequências disso. A primeira, a curva de juros longa americana deve continuar a trabalhar com altas taxas, e a segunda consequência é que o dólar deve continuar forte. E aqui tem um ponto importante. Embora o aumento de gastos americanos possa de fato ajudar a economia global, isso será parcialmente ou totalmente compensado justamente por essas altas taxas de juros, que tornam os empréstimos e os juros globais mais caros, já que
Conforme eu falei anteriormente, os juros americanos são, de fato, o custo de oportunidade do dinheiro do mundo. E por último, e para finalizar esse vídeo, eu queria trazer aqui um debate que vem acontecendo nos Estados Unidos, mas não tenho visto ecoar tanto por aqui, que é justamente o papel que pode exercer o Elon Musk nesse novo governo Trump. Ele vai ocupar o departamento voltado à eficiência do governo e tem prometido promover uma série de cortes dentro da máquina pública, uma espécie de ajuste fiscal no modelo de eficiência liberal 3.0. Em tal cenário, a pergunta que se põe é: os americanos teriam então uma economia clássica sobre aperto fiscal, sendo então menos intensa em seu crescimento? Qual seria de fato então a intensidade desse ajuste fiscal promovido pelo Elon Musk? Apesar de estar acontecendo esse debate lá fora, eu confesso que não acredito muito nessa linha de ajuste fiscal razoavelmente suficiente para influenciar o crescimento americano. Por enquanto me parece algo muito mais marqueteiro/político que de fato algum ajuste real nos gastos da máquina pública americana. Um grande abraço de toda a equipe da Duarte.